Assuntos políticos para analisar com a Mariana Lima Cunha, jornalista do Observador, com o Luís Delgado, comentador da SIC, mas também há novidades em relação à Operação Influencer, por isso contamos com a ajuda do advogado Rui Costa Pereira. Já lá vamos. Começamos com estas importantes entrevistas dadas aos podcasts do Expresso esta tarde. Não há acordos antes das eleições, diz Pedro Nuno Santos, mas Mariana, ficámos esclarecidos sobre aquilo que pensa de facto em relação a uma nova geringonça? O que nós vamos sabendo do que Pedro Nuno Santos pensa sobre uma nova geringonça, na verdade é muito mais o que está subentendido e o que nós já conhecemos do pensamento político dele. Ou seja, Pedro Nuno Santos partiu até para a campanha interna do PS, sabendo que tinha ali um problema para resolver, que era não ficar encostado à esquerda, pela imagem que tem, enfim, desde a batidíssima declaração dele sobre pôr os banqueiros alemães com as pernas a tremer, até ao seu grande apoio à geringonça, da qual também foi, na verdade, artífice quando estava no governo. E, portanto, ele sabia que estava, e ele tem essa imagem e tem até algum orgulho em ser o rosto da ala mais à esquerda do PS, mas ele sabia que umas eleições não se ganham por aí, ganham-se ao centro, ou seja, ele precisava de apresentar uma imagem de moderação e que apelasse ao eleitorado do centro. E, portanto, nunca poderia fazer um discurso que, enfim, o colasse à esquerda, ou como chegou a dizer, até nem é preciso irmos à direita, até o seu adversário interno no PS, José Luís Carneiro, o acusou de estar acantonado à esquerda e de estar a fazer uma operação de cosmética para parecer moderado. E, portanto, eu explicaria esta questão da geringonça com uma frase que me disse um apoiante, Pedro Nuno Santos, que esteve também envolvido na campanha dele, na altura da campanha interna, que era: mas porquê é que nós precisamos de falar de geringonça? Toda a gente sabe o que é que Pedro Nuno Santos pensa. Ou seja, Pedro Nuno Santos é evidentemente um apoiante da geringonça. Se precisar de a fazer, ele foi completamente a favor dessa solução, até mesmo se, tendo António Costa ficado em segundo lugar em 2015, nunca se opôs a ela e, portanto, Pedro Nuno Santos certamente não hesitará em fazê-la se a tiver de fazer. Mas agora, neste momento, como estratégia para angariar o maior número de votos possível, não faz sentido que se cole apenas a essa solução e, portanto, por um ponto de vista de estratégia pura, não, de tática eleitoral, não faz sentido colar-se a ela. E, pelo lado do Bloco de Esquerda, não é, enfim, certamente não é que esperassem muito diferente, mas o partido precisa de manter o assunto no debate público, porque o Bloco de Esquerda teve perfeita noção nas últimas eleições de que saiu do terreno de jogo, quando António Costa, enfim, basicamente terminou a relação com os parceiros, publicamente disse que não ia dar prioridade à esquerda em diálogos que precisasse de fazer e, portanto, a esquerda ficou imediatamente com a sua capacidade de influência reduzida e o que o Bloco de Esquerda quer fazer é, de facto, repescar essa influência e começar já a colocar pelo menos esta ideia na cabeça do eleitorado. E essa foi uma das principais ideias de Pedro Nuno Santos. Luís Delgado, antes de passarmos para a questão da Operação Influencer, o que é que para ti foi mais importante, quer na entrevista de Pedro Nuno Santos, quer na entrevista de Luís Montenegro? Eu acho que são dois estilos completamente diferentes, duas formas de dar entrevista completamente diferentes. Em relação a Pedro Nuno Santos, confirma-se a ideia que a Mariana estava a expressar, e com razão, a ideia de que Pedro Nuno Santos está com uma imagem de muita proximidade, moderação, gentileza, tranquilidade em relação ao eleitorado, em relação às questões políticas. Bem preparado, nenhuma dúvida sobre isso, ao contrário de Luís Montenegro, que foi um podcast, ou foi uma entrevista muito mais específica em pontos ao qual ele tinha que responder, porque a questão que se coloca aqui é, se vier a ser Primeiro-Ministro, o que é que vai fazer em relação a isto, aquilo e aquilo. E por isso os estilos eram completamente diferentes. Mas, de facto, o ponto comum aqui é ninguém quer alianças. Até à madrugada do dia. Ninguém quer alianças, não faz sentido, estamos a falar de voto útil, vamos assim, cada um dos partidos, a Aliança Democrática neste momento e o PS, querem o maior número de votos possível e imaginário e não estão disponíveis para agora no Bloco problema, porque o Partido Socialista depois fará um acordo e voltaremos então à geringonça. O mesmo se coloca à direita. E à direita coloca-se de uma forma mais exigente, porque Luís Montenegro estabeleceu outra vez, não respondeu a tudo, mas voltou a falar das balizas. E as balizas só pode haver, depois do ato eleitoral, se não tivermos
uma maioria, a Aliança Democrática, se não existir uma maioria, neste caso, que possa governar. Ele depois chamou a atenção, tomem atenção que, de facto, há sempre uma maioria, a maioria é relativa ou é absoluta. E por isso não deu aqui a ideia de que maioria é que estava a falar, mas em qualquer dos casos ele diz uma coisa: se o PSD não ganhar as eleições, ele não é primeiro-ministro e não governa. Não disse saía do partido. Obviamente, numa situação dessas, o partido teria condições para dizer não pode continuar. E depois disso, a segunda coisa, a hipótese de negociar só vai até à Iniciativa Liberal. O que quer dizer que continua a afastar completamente a ideia do Chega, o que também faz sentido de todos os pontos de vista de tática eleitoral. Era o que faltaria que ele desse capacidade ou pudesse dar capacidade ao Chega ou à Iniciativa Liberal, que apesar de tudo até votos com a Aliança Democrática. Por isso foram duas posições, foram duas entrevistas interessantes, boas, que correram bem aos diferentes dois, no que toca ao estilo diferentes. das entrevistas. Há novidades esta tarde sobre a Operação Influencer. Dr. Rui Costa Pereira, advogado, que também está connosco para análise. Ajude-nos a perceber que suspeitas é que recaem aqui sobre o Primeiro-Ministro. Quando falamos do crime de prevaricação, estamos a falar exatamente do quê? Ora, quando falamos do crime de prevaricação, ao contrário de outros crimes como o abuso de poder ou o crime de corrupção, o que está em causa é a afirmação de uma suspeita de que, enquanto titular de cargo político, neste caso o Primeiro-Ministro, terá conduzido ou decidido um determinado processo. A fiar-me exclusivamente nas notícias, porque desconheço o processo e nem poderia pronunciar sobre o mesmo, terá que ver com um determinado procedimento legislativo em que, aparentemente, haverá a suspeita de que teria sido tomada uma decisão consciente, porque isso é um dos requisitos do crime de prevaricação, contra o direito, com uma intenção específica de beneficiar determinada pessoa, neste caso uma empresa, a Start Campos, e que tal foi feito no exercício de funções do titular de cargo político. O crime de prevaricação, em traços largos, é isto que significa. Mariana, e estas suspeitas são conhecidas no primeiro dia de congresso do PS. Estas suspeitas podem ensombrar aqui de alguma forma o Congresso? Sim, e mais preocupante para o PS, diria, é, além do Congresso, que de facto é aqui o arranque político de Pedro Nuno Santos e que ele certamente não desejaria que fosse contaminado por isto, é o que acontece daqui para a frente, tendo em conta que obviamente nós não sabemos quando é que o caso, se resolve, quando é que temos uma conclusão sobre estas suspeitas. E o que o PS tem tentado fazer, e António Costa tem tentado fazer de forma muito clara, é quase dar o processo por encerrado. Ou seja, o PS inicialmente aproveitou aquelas notícias que apareceram com alguns dos erros do Ministério Público neste processo para começar a fazer algum trabalho de descredibilização também dessas suspeitas, do processo em si, da investigação, e começar quase a falar publicamente como se o processo estivesse encerrado. António Costa já tinha declarado que só havia dois fins, que era uma absolvição, um arquivamento, penso eu. Ou seja, a estratégia era dar o processo por tão pouco credível que já estaria terminado na cabeça do PS. Obviamente não é isso que acontece, nós hoje temos novos dados, que é uma má notícia para o PS e, sobretudo, acabámos aliás de ver o exemplo quando Pedro Nuno Santos entrou agora no Festival de Podcast há minutos do Expresso e foi imediatamente e evidentemente questionado sobre as suspeitas que recaem sobre António Costa. Isto é tudo o que ele não precisa que aconteça e que aconteça daqui para a frente até ao período de campanha. Ele até agora tinha o António Costa mas muito certamente solto. Vai contaminar o Congresso. Nós já estamos na reta final do nosso tempo, mas Luís Delgado, se contamina, o Congresso também contamina a campanha eleitoral?
Eu tenho grandes dúvidas que contamine muito o Congresso, por uma razão que me parece simples. O que o atual Primeiro-Ministro António Costa vai dizer é que, mais uma vez, soube, através das notícias, e ainda bem porque os jornalistas são bons, soube, através de notícias, o que é que, afinal, está a ser investigado, o que é que está em investigação no Supremo. E, por isso, desse ponto de vista, só tenho que dizer, aguardo que me digam alguma coisa, porque não fui contactado, não sou arguido, não falaram comigo, estou à espera que digam, e estou à espera que o mais rapidamente possível resolvam isso. Se é esta a questão, o mais rapidamente possível o Supremo Tribunal, que o Presidente da República disse aqui há uns dias atrás que tinha a ideia de que estava a trabalhar rapidamente para se esclarecer esta situação em relação ao Primeiro-Ministro, pelo menos o Primeiro-Ministro tem agora a vantagem de saber, é este o crime que suspeitam que eu cometi. É uma vantagem para ele, do ponto de vista, por isso não sendo arguido, não sabe o que se está a passar, não consultou, não foi chamado, e não estou a ver por uma razão, e depois por uma razão que é ainda pior. Na última semana, nós já tivemos a casa do Luís Montenegro, as ações do CTT, agora a questão do Primeiro-Ministro. E eu acho que isto é uma tendência que vai agravar-se com o aproximar das eleições. Todos os dias, salvo seja, todas as semanas, todos os dias, todas as noites, vão aparecer... A justiça ligada à política e a política ligada à justiça. Dr. Rui Costa Pereira, ajude-nos, para terminar, para perceber, em relação a estas suspeitas, em relação ao Primeiro-Ministro, a investigação está a decorrer no Supremo Tribunal. Sabemos que era porque é Primeiro-Ministro. De que forma é que este processo decorre de forma diferente do que um outro qualquer? E estamos a falar de quanto tempo? Eu, antes de responder a essa questão em particular, deixe-me só ir um bocadinho contra a corrente e discordar um pouco do que foi dito atrás, no sentido de dizer que há propriamente uma novidade nesta notícia que foi avançada, segundo creio, pelo Observador, porque em bom rigor os factos que estão em investigação no Supremo já são conhecidos desde o início de novembro, na altura em que a Procuradoria-Geral da República fez o comunicado. A novidade, entre aspas, que podemos referir em relação a hoje é a circunstância desses factos terem tido, segundo o Observador, uma determinada qualificação jurídica. Entendeu-se que aqueles factos são subsumidos àquele crime e ele ter sido a outro qualquer. Agora, as suspeitas em si, essas já eram conhecidas desde a altura em que houve detidos, em que os interrogatórios ocorreram. Já terminámos mesmo o nosso tempo, peço-lhe que seja muito breve. Relativamente ao processo pendente no Supremo, em termos de prazos, os prazos são os mesmos de qualquer outro processo. Há prazos que estão definidos na lei. Eu aqui confesso não sabendo se foi eventualmente declarada a excepcional complexidade do processo ou não, se isso por inerência faz imediatamente o prazo aumentar. Agora, o que é certo, e isso acho que é uma vontade de todos, há todo o interesse em que o processo seja decidido rapidamente. Há mecanismos na lei para que os sujeitos processuais, a partir do momento em que intervenham, neste caso, segundo foi dito pelo Primeiro-Ministro, nem sequer nunca foi convocado para coisa nenhuma neste processo e, portanto, não assume uma posição formal neste processo, tem mecanismos para requerer, inclusivamente, à Procuradoria-Geral da República a aceleração do processo, mas, enfim, também são conhecidos os vários casos em que, não obstante, havendo essa aceleração do processo, os processos vão se arrastando e vão se arrastando. Veremos quanto tempo